Eu recebi um e-mail de dúvida da lista, uma pergunta incompleta. Então eu vou ver com os monitores o que aconteceu. Como a entrega do NB Grader está meio manual ainda, no pior dos casos, eu peço para eles descrever a pergunta melhor no Moodle mesmo. Vocês só fazem responder lá. Porque acho que já é a primeira, já é a segunda correção, né? E como é tudo meio que manual no Moodle, é um pouco chato. Tem que estar enviando novamente. Mas eu vou ver isso agora, depois da aula. A gente consegue, o que a gente pode fazer. Deixa eu ver o que mais eu tenho de burocracia. Nada. Alguma dúvida? O projeto, felizmente, nós temos outro monitor que está ali. Certo? Agora nós somos 3 para dar conta de todos vocês. Então, vou ver se eu tenho essa questão do projeto essa semana ainda, no máximo, terça-feira que vem, perto da prova. Mas tem tempo ainda, mas não vai demorar para sair, não. Não vai demorar muito para sair, não. Outra coisa que eu fiz... pode falar. No exercício 4 da última lista que você postou, da lista 2, onde que a gente vai pegar o dataset? Tá no zip, não? Deveria estar no zip. Eu acho que talvez a gente mandou um... Tem que ver com o cara, que a gente mandou um zip inicial com o dataset, só que aí teve um erro, ela corrigiu, talvez na correção ela não colocou, eu adiciono isso no Moodle. Isso aí não tem problema nenhum, né? Eu vejo com calma. Mas era para vir tudo no zip. Nem tinha zip, na verdade, era só um arquivo. Era para ser um zip. Já foi um zip em algum momento. Porque a gente fez isso, mas é que tá. Eu tenho que ver se eu acho uma solução para essa correção automática que não seja tão manual. O NB Grade é muito manual ainda. Assim, é muito manual assim, no sentido de que vocês não conseguem submeter e eu corrigir um site. Tipo, acontece quando quem teve aula comigo de programação no Moodle, se tem um erro na descrição, eu corrijo a descrição, seu envio está lá ainda. Então, vamos ver se na próxima lista, agora que tem 2 monitores, a gente consegue fazer isso com mais calma. Beleza? Então, pouco de paciência, por enquanto, no início. Tá. Ok. Então, tinha uma outra coisa que eu tenho que falar, né, que eu fiquei de falar aqui, eu vou lembrar. Sim, eu corrigi os notebooks das aulas passadas, que eu vou meio que brincando durante a aula, eu vou descrevendo coisa meio que on the fly aqui, aí fica vários erros e tal. Então, dei uma limpada neles. Eu acho que tirando de visualização, que é o que está mais chatinho de limpar para mim, então eu vou ver se eu dou uma limpada nele também. Então, eles estão mais assim, didático agora. Todos eles estão mais fáceis de seguir. Eu fiz isso esse fim de semana. Revisei todos eles, menos de visualização, que foi um pouco mais chato. Oi? Eu acho que no exercício 2 também tinha um problema, porque você pede para normalizar os dados, naquela que você dá 2 dados nos programas, você pede para normalizar os dados para no eixo Y ficar de 0 a 1. Certo. Só que é o eixo X que fica de 0 a 1, porque no histograma o eixo Y conta quantas vezes você tem. Tá bom. Isso é só uma descrição toda, então. Só ia corrigir a descrição. Não se eu transpor o Instagram. Mas sim, eu concordo. Concordo. Eu posso ver isso. Ok. Então, na aula anterior, a gente meio que fez uma revisão de probabilidade muito rápida. E a gente passou por 4 assuntos bem correlacionados entre si, que são funções de massa de probabilidade, funções de densidade de probabilidade, funções cumulativas da densidade, né? E o teorema de Bayes. Então, só para rever um pouco assim, que eu vou meio que assim, teve a aula passada de probabilidade, eu vou fugir um pouco para falar de estatística, depois eu volto na aula que vem com probabilidade, só porque eu precisava um pouco da informação da aula passada para hoje. Então, só para a gente lembrar um pouco, né? Se eu tenho uma função de massa de probabilidade, em quais casos ela se aplica aqui, né? Ou seja, quais das afirmativas aqui seriam corretas, de outra forma? Então, assim, se aplica com dados discretos ou dados contínuos, soma até 1, todos os valores menor ou igual a 1 e retorna a probabilidade de um evento. Quais dessas são verdades sobre a função de massa? É verdade? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Fazer outra forma. Uma pessoa. 2, 2 ou 3 pessoas. Tá. Se a A for verdade, a B deve ser falsa, né? Então alguém que acha que a B é verdade?
Tá bom? A soma tem que ser até 1 da PMF. Sim ou não? Então, isso é o tipo de coisa que deveria tratar um pouco assim mais... Eu vou falar, não sei muito se vocês viram em probabilidade. Todos os valores da probabilidade da PMF tem que ser de menor ou igual a 1? Quem acha que sim? Não, poucas pessoas estão meio que segurando. Então, tentem revisar isso. E, por fim, a função de massa e probabilidade, ela retorna a probabilidade de um evento, sim ou não? Quem acha que sim? Também são poucas que estão. Daqui, essas 3 são corretas. Essas 4, né? Então, se você tem uma função de massa e probabilidade, uma PMF, a gente está falando de um mundo discreto. Se a gente está falando de um mundo discreto, a probabilidade de cada evento desse, de cada número desse, a jogada de um dado, a jogada de uma moeda, tem que ser menor ou igual a 1. A soma acumulativa dentro deste domínio tem que ser menor do que 1. A soma da probabilidade de todos os eventos não pode passar de 1. Isso não existe. E cada função avaliada em um ponto, né, assim, f de 1 retorna a probabilidade do evento 1, f de 3 retorna a probabilidade do evento 3, e f de 7 retorna a probabilidade do evento 7. Aí vem a coisa que talvez confunde um pouco os alunos. Se eu falo da função de densidade, então deixando claro, já que eu já falei de dados discretos, essa aqui vai se aplicar a dados contínuos. A soma dela, considerando todos os valores possíveis, ou a integral dela, considerando todos os valores possíveis, tem que ser igual a 1. Ou se eu considerar uma faixa de valores menor do que 1, assim, mas nunca pode ultrapassar de 1. Sim ou não? Sim. Todos os valores da PDF são menor ou igual a 1. Quem acha que sim? Quem acha que não, também está um pouco confuso. E ela retorna a probabilidade de um evento, sim ou não? A PDF confunde um pouco os alunos, porque só essas duas coisas vão ser verdade. E isso, eu sei que parece esquisito, tipo assim, como é que a gente tem uma função de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade, cujo valor dela não vai ser menor ou igual a 1. Então, se você pega a PDF, lembrando que a PDF é muito útil para a gente saber qual é a probabilidade do valor estar dentro de uma faixa. Então, a integral dessa função, eu sei que isso foi o fim da aula passada, então a integral dessa função entre A e B, e isso aqui é a PDF. É a f de x ali dentro, é que vai ser a nossa PDF. Então, se a gente pega uma função uniforme, tipo, quando eu vou falar dessa função uniforme, ela vai ser uniforme na faixa A e B. E se eu coloco A igual a 0, a função é uniforme de 0 até 0,5. Olha só qual é o valor da PDF. Vai ser 1 sobre 0,5 menos 0. Então, a função de densidade e probabilidade, ela vai ser igual a 2 dentro da faixa AB. Ela não vai ser menor ou igual a 1 dentro da faixa AB. E ela ainda assim descreve um evento probabilístico. Por quê? Porque não faz muito sentido a gente falar da PDF para avaliar a probabilidade de um valor. Não, a gente fala assim, eu quero saber qual é a probabilidade uniforme de um valor numa linha real entre 0 e 0,5. Você tem infinitos valores. A probabilidade de todos eles vai ser igual a 0. Mas a integral dessa função entre A e B, e é aqui que vai fazer essa coisa ficar menor do que 1, né? Porque A vai ser 0 e B sempre vai ser um valor menor ou igual a 0,5. Quando você integra isso, aí sim a coisa vai ficar menor do que 1. Porque a PDF serve para a gente pegar valores dentro de uma faixa. Entendeu? Tipo, qual é a chance de cair nesses dois casos aqui? Qual é a chance de cair entre 0,1 e 0,2, dado que os dois estão entre 0 e 0,5, né? Porque aqui fora tudo é 0, então a integral aqui fora vai ser 0. E quando vocês integrarem essa função, vocês veem que ela vai dar uma linha reta, por enquanto na aula,
depois fica zerada novamente. Que é justamente a definição da cumulativa. Então não se assusta, e isso é um erro comum, olhar assim para uma função de densidade de probabilidade, ver um valor maior do que 1 e pensar o mundo está louco. Entendeu? O mundo não está louco, porque o que importa é a integral da minha função. E a integral da minha função depende do intervalo que eu integro. E esse intervalo que eu vou integrar vai fazer a coisa ficar menor do que 1. Se a integral da sua PDF de menos infinito até infinito for maior do que 1, aí sim ela é inválida. Aí sim ela não é uma função de densidade de probabilidade. Correto. Alguma dúvida? Fez sentido, assim, pelo menos com a intuição, tipo assim, que depende muito mais da integral do que necessariamente do valor da função em si. Então você nunca vai avaliar assim a PDF de um uniforme. PDF vai ser contínua já, em um dado valor. Você vai integrar de uma faixa, ou está dentro do intervalo de dois valores. Aí. Por fim, a função cumulativa, né, que é a CDF. Aí sim, sempre vai ter um valor menor ou igual a 1. No máximo vai ser igual a 1. Vai capturar a probabilidade de um evento ser menor ou igual a x, e a gente pode inverter ela, criando que é a CDF complementar, que é literalmente pegar a probabilidade de um evento maior do que x. Então, quando a gente vê a CDF de uma função, tipo a função normal aqui, a gente passou na aula passada, aqui eu tenho o domínio, né, dos valores possíveis. Eu posso avaliar de menos infinito até infinito, mas obviamente ela vai ficando cada vez menor quando eu chego em valores extremos. Então, se eu quiser ler alguma coisa tipo assim, vamos supor que são a altura das pessoas, né? Ou alguma dessas aqui são a altura de pessoas. Então, como é que eu leio essa função? Você vai pegar um valor no eixo x, outro valor no eixo y, mas aqui 60% das pessoas, assumindo que a linha verde pegar a altura, não vai pegar porque vai ser linha verde. Mas assim, 60% das pessoas vai ter um valor menor ou igual a menos 2. Então, é a fração de indivíduos que está menor ou igual do que esse valor aqui no eixo x. E para essa outra normal, com média zero e padrão igual a 5, que a gente vai ver esse conceito aqui hoje, 60% das pessoas vão ter um valor menor do que 1.8 ou 1.2 aqui. É importante que vocês entendam esses gráficos, porque a aula de hoje, eu vou falar uma regra que eu vou começar falando agora, assim, é que vocês... Quem não viu a palestra do DCC na sexta-feira, né? Tipo, ele falou uma coisa muito bem interessante, o professor lá de Alberto, que estava falando muito sobre experimentação e compiladores. E uma coisa que eu concordo 100% com ele é que você sempre deve olhar os seus dados. A aula de hoje eu vou começar a falar de médias, medianas, como agregar dados, etc. Se você não plota os seus dados e não olha para eles, isso para mim vale de pouco, assim. Conversando com um aluno outro dia, assim, que, história clássica. Não, fiz um projeto de machine learning, peguei uma tabela da internet, joguei no algoritmo, o resultado foi ruim. Aí você pergunta, qual é a distribuição da coluna X? Qual é a CDF da coluna X? Você sabe qual é a cara desses dados? Você sabe como é que esses dados se parecem? Tipo assim, você tem uma noção de como eles são. Então, toda essa parte exploratória é muito importante. A gente não pode esperar jogar as coisas em algoritmo e mágica sair, não. Tipo, a gente tem que entender esses dados e plotar histogramas e plotar CDFs. Então, eu vou falar na aula de hoje como plotar uma CDF empírica a partir dos dados. É uma das formas, talvez, assim, como eu venho de um histórico um pouco de sistemas, e o povo faz muito isso na área de sistemas, é uma das formas mais interessantes que eu vejo de visualizar os dados, e uma das formas mais simples que eu vejo também de visualizar os dados. Então, só lembrando, se eu tenho aqui a minha função de densidade, que nada impede isso aqui ser maior do que 1, esse eixo do que 1, desde que a integral dentro da área não seja maior do que 1. Então, a minha PDF vai responder perguntas do tipo, qual é a probabilidade de cair entre A e B? Qual é a probabilidade do número de eventos que um servidor atende ser entre 5 e 10, número de eventos por segundo? Qual é a probabilidade, sei lá, do tempo que uma pessoa gasta online no Facebook ser entre 1 minuto e 2 horas? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente responde. Como o tempo é contínuo, não diz assim, qual é a probabilidade de você ficar exatamente
5 minutos, porque isso é zero, considerando a faixa real. Embora a gente sempre aproxime um pouco, né? Todo é discreto, obviamente. Se eu quiser a probabilidade ser menor do que A, eu uso a PDE. Se eu quiser a probabilidade ser maior do que A até infinito, eu uso a CDF. Se eu quiser a probabilidade ser maior do que A até infinito, eu uso 1 menos a CDF. Dúvidas? Ok? Não. Então, assim, isso é a forma mais simples que vocês vão ter de ver dados. Histogramas de CDFs. Que é o que a gente já vem fazendo aqui algumas, já fazem algumas aulas. Oi? Esse, tá. Não, aqui já está integrado. E já é uma CDF. É porque eu devia ter colocado aqui a normal, né? Mas se a gente pega a nossa aula... Vou fechar aqui esse. Eu sempre fico mais de um... browser e sempre confundo isso. Então, se eu pegar aqui a nossa aula anterior, né? De probabilidade. Assumindo que ela vai renderizar. Mas vai. Em algum momento a gente viu a distribuição normal. Assim, foi uma das aulas mais densas de assunto, sabe? Então, assim, a gente vai ter outra probabilidade que eu espero rever algumas. Então, isso aqui é a função PDF normal. Que sim, essa vai ser entre 0 e 1. E a integral é que dá aquela curva S. Do outro slide. Então, aqui eu vou responder qual é a probabilidade do valor ser entre 2 e 4. Integrando a função entre 2 e 4, ou qualquer intervalo aí que você queira. Mais dúvidas? Só para eu chavear também um pouco assim um resumo da última aula, já que ela foi meu corrida. Tá. Então, a outra coisa que a gente viu na última aula foi o Teorema de Bayes. E quem já viu a Wikipedia Teorema de Bayes, eu roubei essa figurinha do lado, mas ela é bem interessante, porque ela mostra um dos exemplos também que eu corri um pouco na última aula, como é que a gente computa isso, filtrando a nossa tabela. Então, se eu quero aqui, eu tenho um número de ocorrências de alguma doença, ou de algum evento, de alguma blá, em indivíduos, né? Que tem os laranjinhos, os verdinhos, os azuis e esses cinzinhos aqui, que são um pouquinho mais chato de ver. Como é que eu pego a probabilidade de um indivíduo ter tanto a condição A como o caso B? Condição é linha, caso é coluna. Isso fica onde nessa minha tabela de contingência assim? Aqui, né? Do lado, que é também dos verdinhos, né? Assim, do lado. Mas isso é o número de pessoas que tem A e B. Eu normalizo por quanto isso? Quantidade total de pessoas, que é o quê? 20 lá embaixo, né? Então, eu tenho 20 indivíduos no total. Agora, se eu quiser a probabilidade de A dado B. Dado que a pessoa tem a condição B, qual é a probabilidade dela ter a condição A? Oi? 2 sobre 8. Por que 8? Então eu filtro minha tabela, eu filtro meus dados só para aqueles que tem B. Isso aqui não vai ser uma tabela, eu estou bacana com o estado de exemplo. Assim, todas as linhas são B. Conte quantas tem A e divida pelo número total de elementos. Então vai ser 2 sobre 8. B e A você pode fazer da mesma forma, que vai ser 2 sobre 5. E quando você... Eu sei que, normalmente, o projetor não ajuda tanta gente, né? Quando você olhar esse diagramazinho, você começa a entender talvez um pouco mais o que é o teorema de B. Porque se eu pego a probabilidade de B dado A e multiplico pela probabilidade de A de forma individual, que seria 5 elementos em A, dividindo no total. Isso aqui vai ser a mesma coisa da probabilidade de A dado B
vezes a probabilidade de B. E isso aqui é geralmente a probabilidade de A e B. São essas inversões que a gente faz quando vai aplicando o teorema de Bayes. Tipo assim, eu posso partir de um lado e chegar no outro, porque o I, que fica lá no numerador de Bayes, vai ser igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, ou a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. E a gente consegue fazer para inverter aquelas probabilidades, como foi o exemplo da medicina na aula passada. Então, na lista, eu coloquei perguntas como essa. Assim, dado que você tem uma tabela de dados que descreve alguma coisa, como é que você tira a probabilidade de x dado y, de x e y, a probabilidade, como é que você aplica a lei da probabilidade total para descobrir a probabilidade só de um evento. Então, mesmo se você tem dificuldade com Bayes, pense em operação de tabelas, pense em filtros, pense em que linhas eu pego, pense como eu vou normalizar isso. Por que faz sentido normalizar só por 8? Porque é dado B, então eu tenho que filtrar só quem tem B. Entendeu? E talvez o teorema de Bayes fique mais claro quando você aplica isso na prática. Ok? Dúvidas? Vocês parecem mais cansados hoje, né? Tá bom. Eu entendo também que o semestre vai andando, a coisa vai ficando mais complicada. Então, hoje, isso aqui é mentira, que não vai ter tempo. Eu não quis tomar uma aula muito grande. A gente vai ver um pouco de tendências centrais de estatística. E estatística é basicamente assim. Quando a gente fala de ciência de dados, é um termo muito bacana, é um termo da moda e tal. Mas tudo que a gente está fazendo até agora é estatística. Assim, a gente está fazendo nada muito diferente do que uma pessoa que é formada em estatística aprende durante os 4 anos de curso dela. Não. O nome ciência de dados vem ficando tão popular quando a gente considera assim, tá, agora o computador consegue ajudar a gente com coisas que a estatística clássica talvez não conseguiria lidar sozinho. Então, meio que a junção dessas duas áreas. E você não consegue pensar em ciência de dados sem pensar em estatística, não. Assim, eu realmente peço desculpas para aqueles que talvez não gostem de estatística aqui. Eu sei que a matéria virou obrigatória, mas um dos vocês deve ser obrigatória é justamente para vocês aprenderem estatística. Né? Tipo, não é nem tanto o termo da moda ciência de dados, mas é para vocês terem um pouco de conhecimento estatístico ao longo do curso de vocês. Então, isso é um campo gigantesco. Novamente, tem uma graduação só disso. E aqui a gente vai abordar apenas o suficiente para talvez motivar vocês, inspirar vocês a seguir um pouco nessa linha, caso queiram. Como eu gosto de cada aula ter pelo menos uma tabelinha, então o problema que a gente tem aqui na aula de hoje, ela é meio que sem graça, mas serve para exemplificar a ideia, é que alguém chegou para vocês assim e fez, tá, eu quero entender qual é a duração das músicas do mundo. Tipo assim, eu quero entender quanto tempo dura uma música no mundo. Aí você vai na internet e tem uma série de sites com tabelas de dados que você pode baixar. Uma das que eu baixei, que está no Git, são as músicas da Billboard de 2000 até 2018. Então aqui a gente tem o artista que lançou a música, a data que saiu na Billboard, quantos milissegundos tem a música. Isso foi coletado no Spotify, então cada música tem um ID único no Spotify. E a gente tem até a letra da música também, nessa tabela. Tipo assim, a letra da música, as palavras que são cantadas já na música. Não tem muito segredo, não. E o problema, como é dado pra gente, é que existe um universo gigantesco de músicas possíveis. Eu não tenho dados sobre todas as músicas do mundo, não. Talvez o Spotify tenha um pouco disso, mas eu duvido um pouco também que o Spotify tenha dados sobre todas as músicas do mundo, não. Tem uma base muito interessante, chamada Million Song Dataset, que tem a base de 1 milhão de músicas. E essa provavelmente é a maior base que vocês vão conseguir usar numa pesquisa acadêmica, que só representa 1 milhão de músicas no mundo. Então existe esse universo de músicas de tamanho N, gigantesco, né? A gente trabalha nesse mundo da estatística com um subconjunto. Você que as coisas não ficaram tão boas, muita coisa. Com um subconjunto, ou com uma amostra, entende? Que é o melhor que a gente consegue fazer desse mundo. Em alguns casos, a nossa amostra vai ser boa o suficiente e vamos ser felizes. Em outros casos, essa amostra não vai ser boa o suficiente e a gente vai chorar, basicamente, ou ir atrás de
mais dados, ou tentar corrigir isso de alguma forma. Entendeu? Mas no caso da Billboard, eu acho que vai ser mais ou menos ok estimar o tempo de músicas usando esse mundo da Billboard que tem aqui. Mas só para falar que isso não representa a população. É muito importante em estatística você pensar que existe a população, todos os indivíduos do mundo, todos os alunos de computação, e existe a amostra. A amostra são as pessoas que estão aqui nessa sala hoje. E com essa amostra, eu consigo tirar dados e insights sobre a população como um todo, assumindo que essa amostra é representativa do nosso mundo. Então, nós quase nunca vamos ter dados da população. É raridade mesmo. Aqui no FMG, a gente consegue os dados de todos os alunos de computação, ISI, engenharia ou qualquer coisa. Entende? Então, limitando o mundo para dentro do FMG, eu conseguiria dados da população, assumindo que eu quero tirar inferências sobre vocês, né? Mas no mundo real, páginas da internet, músicas, sei lá, blá, ou qualquer coisa vai ser raro. Talvez esteja mentindo aqui, não sei, tem que pensar um pouco. Se você trabalha numa empresa, e sei lá, a empresa fala assim, eu quero dados de todas as vendas dentro da minha empresa. Talvez você tenha, assim, população inteira, né? Mas tome cuidado, que quase nunca a gente vai ter isso completo. Então a gente trabalha com uma amostra, que pode ser boa ou não. Ou no pior dos casos, assuma que você está com uma amostra, que pode ser boa ou não. E a gente quer sumarizar essa amostra depois de ver, no mínimo, uma PDF ou uma CDF. Então, a forma mais simples de vocês sumarizarem um conjunto de dados, obviamente, é olhar para este conjunto de dados. Mas se eu pego aqui as músicas da Billboard, então só para começar a rodar meu notebook para não ficar um pouco atrasado, né? Se eu leio aqui os dados da Billboard, removendo aqueles que eu não consegui coletar a duração, porque eu não consegui no Spotify, eu não, quem coletou e pegar a duração, a gente tem 7.193 músicas, né? A gente não consegue olhar para isso. Eu não consigo falar assim, tá aqui 7.193 números para você tirar alguma intuição desses números. Né? Isso simplesmente não vai acontecer de forma tão simples. Então, a primeira coisa que você pode fazer é visualizar. Você pode começar gerando o histograma dos seus dados. Quem já viu um pouco de aula sobre isso. E a gente tem aqui uma noção de como é a distribuição de músicas. Então, existe um truncamento natural em zero. Nenhuma música vai ter menos do que 0 ou igual a 0 segundos. Tipo assim, alguma coisa se tocada, uma nota vai ser tocada na minha música. E isso quase vai parecer uma distribuição normal, só que tanto por ser truncado em zero, como também por ter algumas poucas músicas com 10 e 12 minutos, isso não vai ter tanto aquela cara bacaninha da bell shape que a gente tem, não. Lembrando assim, qual é o problema do histograma? No histograma a gente tem que escolher o número de bins para olhar esses dados. Esse aqui eu tenho quase certeza que está rodando com 20 ou 50 bins. E o que esse gráfico mostra para vocês? Além das coisas que eu já falei aqui, tá? Se eu pegasse uma música aleatória do mundo, o que você poderia falar com dela com base nesse gráfico? A duração da música, muito provavelmente vai ser algo em torno de 4 minutos. Entende? E é isso que é o assunto da aula de hoje. Porque você vê que a tendência dos dados é se concentrar aqui. A moda dos meus dados, que é a barrinha do histograma mais alta, é mais ou menos 70% das músicas, estão aqui próximas de 4 minutos. Ou estão em torno de 4 minutos. Isso aqui são as músicas da Billboard. E a chance de você ver uma música com mais de 10 minutos é muito baixa. Aí você fala, tá, mas isso aqui é óbvio, etc. Quando a gente vai falar de inferência no futuro, quando a gente vai falar de regressão e tal, você sempre vai querer ganhar numa regressão que fala isso.
vai ser a média. Tipo, que isso às vezes é uma inferência muito boa. A pensão já vai ser uma inferência muito boa. Assim, olha, eu espero que seja igual a média dos meus dados. Esse é o modelo mais simples que eu posso falar para prever o futuro. Me dê uma música sem informação nenhuma, que eu digo para você que ela dura 4 minutos, e eu vou acertar 70% dela. Você vai acertar mais ou menos bem uma boa parte dessas músicas. Aí. Quais são os problemas do histograma? Eu tenho que escolher o número de bits. Talvez seja o maior problema do nosso histograma. Embora a gente não deve ficar sem ele, não. Então, às vezes, é melhor você plotar a CDF. Você plotar uma função cumulativa dos seus dados. Lembrando que a CDF captura a fração no eixo Y de linhas que tem um valor menor do que esse eixo X. Talvez agora fique claro para vocês o que é uma CDF. Eu estou voltando muito na minha aula. Se eu der para vocês uma coluna de números, como é que eu construo uma CDF? Eu não estou falando que isso é normal. Eu não estou falando que isso é uniforme. Eu não estou falando que isso é distribuição nenhuma de probabilidades. Eu só estou falando aqui que tem uma coluna de números. Tem uma música de 10 minutos. Tem uma de 4. Tem uma de 3. Tem uma de 4. Tem uma de 4. Tem uma de 5. Tem uma de 3. Tem uma de 2. Tem uma de 4. Tem uma de 4. E tem uma de 1 minuto. Como é que é a CDF desses dados? Como é que é o histograma do meu dado? Assim, então, se eu faço aqui o meu histograma, eu tenho que escolher algum número de linhas, né? Eu faço aqui uma música. Tem 1 minuto. Eu tenho uma música com 2 minutos. Aí eu vou ter uma música com 3 minutos. Eu vou ter aqui 3 músicas. Né? Só para fazer histograma. Não sei. Eu tenho 3 músicas com 4 minutos. Aqui eu tenho uma música com um picotão bacana quanto lá com 5 minutos. E aqui eu tenho uma música lá na frente com 10 minutos. Fazendo um histograma bem simples. Eu só estou contando quantas músicas caem em cada pin. E como eu tenho poucos dados, eu tenho o número de pins para ser literalmente as músicas aqui para cá. Como é que eu faço um código para fazer uma CDF? Lembrando que a CDF é um pouco integral. E a CDF vai ser a soma do meu histograma. Mas para você pega um histograma e soma. Obviamente vai funcionar. Quantas músicas eu tenho menor ou igual a uma música? Então, vou colocar aqui o meu dados. Quantas músicas eu tenho menor ou igual a uma? CDF menor ou igual. A CDF vai ser uma música. Quantas músicas eu tenho menor ou igual a 2? Quantas músicas eu tenho menor ou igual a 3? Menor ou igual a 4? Eu tenho que dobrar isso aqui de alguma forma. Menor ou igual a 5? E menor ou igual aqui no fim? 10. Acabei de fazer meu histograma. Se eu divido isso pelo máximo, que é 6, aqui vai ficar entre 0 e 1. E eu estou contando a fração de músicas menor ou igual a um dado valor. Então, essa é a definição da CDF. Pegue seu histograma e some ele, ou pegue seu histograma e integre ele. E depois normalize, ou já parte do histograma normalizado, obviamente. Fazendo isso de outra forma, ou fazendo isso com um código um pouco mais otimizado, né? Você vai ordenar os dados. Então, você vai pegar os seus dados aqui e escrever eles em ordem. Então, eu vou reescrever aqui os meus números como sendo 1, 2, 4. 1, 2, 3. Aí. 4, 4, 4. 5, 10. Eu ordeno meus números. Eu começo aqui. E eu vejo quantos valores são menor ou igual a 1. É
só a quantidade que veio antes. Pulo para cá, quanto são menor ou igual a 2. É só a quantidade que veio antes. Pulo para cá, quanto são menor ou igual a 3. É só a quantidade que veio antes. Pulo enquanto for igual a 4, quanto veio para cá. É só a quantidade que veio. Então, como foco, depois de ordenar os seus dados, vocês conseguem construir esse histograma. Ordena os dados, contem quantos pontos são menores ou iguais. Então, CDF menor ou igual, mas são menores ou iguais aí. Chame isso de x e y. X são os números, y é a contagem do que veio antes. Normalize y para ser entre 0 e 1. E aqui você tem o que é chamado da CDF empírica. Ordene os dados, faça um sorteio dos dados. Como eu tenho mais ou menos aqui 3, 6, 8 pontos, crie aqui um vetor aqui em cima de posições. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Some esse vetor. 1, 3, 6, 10. Isso é a posição que a gente quer aqui no nosso carro. Normalize isso. Que você tenha assim, uma boa estimativa do que é o histograma. É um pouco a ideia que eu fiz antes, só que fazendo assim com código NumPy ou com código Python. Né? E quando a gente tirar esse histograma aqui, ele vai ficar mais ou menos assim. Onde a gente vai ver que 50% das músicas tem uma duração menor ou igual a 4.1, 4.2, 4. Alguma outra coisa. Então talvez está claro agora para vocês o que é a CDF e o que é a PDF. Tipo, a PDF seria a função do histograma, só que um modelo dela, uma equação para ela. E a CDF seria uma função da integral do histograma, ou da soma do histograma, mas também uma equação, uma fórmula. Eu vou assumir que os dados seguem alguma distribuição. E a gente vai ter essa puxada aqui até o fim, justamente porque uma música, 100% das músicas tem duração menor ou igual a 12. Então isso é o mínimo que vocês devem fazer quando vocês pegam uma coluna de dados, ou quando vocês pegam assim uma série de dados para olhar. Olhar para um histograma CDF é o passo 0. O que é que uma CDF não mostra para mim? Se eu tivesse aqui uma base em que eu misturo metal progressivo e música pop. Quem escuta metal progressivo, qual é a duração média de uma música metal progressiva? É maior, é longa. Qual é a duração média de uma música pop? É menor. Então você vai ter uma base que as mídias da Billboard não devem ter metal progressivo. Desculpa quem gosta, mas geralmente não vai dar. Então você vai ter um pico e 2 picos. Nem vai ser dessa forma, né? Mas aqui vão ser as músicas de metal e aqui vão ser as músicas pop. Então, histogramas que têm duas rodas não são fáceis de ver na CDF. Vocês não vão conseguir ver isso muito bem na CDF. Pode falar. Tá ok? Ah, tá. Ficou clara a ideia? Alguma dúvida? Okay. Então, assim, por isso que você fala assim, no histograma eu tenho que escolher o número de bins. Não é uma coisa muito bacana de se fazer. Tem um mundo de heurísticas para fazer isso por vocês. Bibliotecas fazem isso por vocês. Mas eu não vou conseguir ver efeitos como aquele criando um histograma. Então, plotar os dados é o mínimo que vocês devem fazer. Como sempre, vocês não vão fazer isso do zero. Existe um código chamado SDF na biblioteca Stats Model que faz tudo isso para vocês. Mas só para a gente adiantar aqui também a nossa notebook, continuar a brincadeira. A gente tem aqui a duração das músicas. Uma coisa que eu faço nesses dados, como isso é Billboard, então como é que eu trato os dados? Como é que eu sei o que fazer com meus dados? Né? Como isso aqui é Billboard, uma música pode ficar na Billboard mais de uma semana. Entendeu? Então eu não quero contar ela 2 vezes. Então eu que forçadamente tirei duplicado. Talvez não da forma mais correta, porque pode ter música também igual. Eu estou assumindo que aqui não tem. Se a música também igual, é a mesma música, mas você tem que limpar os seus dados de alguma forma. Duração em minutos, como isso é milissegundos, né?
Crio aqui o meu histograma. Tenho aqui o meu código da CDF. Crio a minha CDF. E agora a gente vai para, finalmente, uma parte da aula que é, tipo, como eu descrevo meus dados, né? Então, com base no histograma, eu consigo tirar várias informações. Quem é o menor valor? A menor música da Billboard tem 6 segundos. Não me pergunte qual é. Entendeu? Mas tem 0,6 minutos. Tem mais ou menos assim, uns 40 segundos, ou 30 e poucos segundos. Não me pergunte qual é, porque eu não vi. A maior música da Billboard tem 12 minutos. Eu também não fui atrás de saber qual é. Oi? Foi um erro aqui na verdade. O que eu queria dropar são as músicas repetidas. Porque uma música, ela pode aparecer na Billboard mais de uma vez. Eu devia ter feito isso com o ID do Spotify. Porque eu tenho um ID único para cada música. Eu devia pegar aquele ID do Spotify e ter dropado as músicas repetidas. Eu acho que, sem perceber, ontem eu meio que dropei. Às vezes, se a música tem a mesma duração, é a mesma música. Que vai ser raro acontecer para duas músicas, mas talvez ocorra. Talvez eu esteja perdendo mais dados do que eu tenho. Ficou claro? Então, não, eu não tenho. Eu podia fazer isso. Se eu quero fazer uma música para que chegue na Billboard, qual duração eu escolho? Eu diria que uns 4 minutos é uma boa ideia. Mas sim, concordo. Eu não sei. Não, tem muito duplicado. Acho que tiro uns milhares de dados. Tem muito duplicado. Tem muita coisa para tirar. Tá? As músicas se repetem bastante. Mas tem razão. Será que músicas com duração mais curta duram mais tempo na Billboard? Sim ou não? Esse é o tipo de pergunta que é bacana de responder. Bom, os dados estão aí, você pode brincar com eles. Tá bom. Então a gente quer tirar, na verdade, o mínimo e o máximo são tendências dos nossos dados, né? Que, assim, vai falar um pouco dos extremos, né? A gente quer tirar tendências centrais. E a métrica mais fácil de fazer isso, né, é a média. Então, só lembrando aqui para cada tendência, a média de um conjunto de dados nada mais é do que a soma dos meus dados, dividindo pela quantidade de elementos que eu tenho aqui na minha base de dados. Então, isso dá uma noção da tendência central de uma música. E a média de uma música da Billboard é um pouco menos do que 4 minutos, que eu plotei aqui com uma linha reta no gráfico. E você vê que para dados bem comportados, para dados que parecem um pouco uma normal, embora você não vai seguir o normal direitinho, geralmente a média vai ficar bem centralizada no meu histograma, tirando esses outliers aqui. Porque em dados normais, a média vai ser igual à mediana, ou em dados próximos ao normal como esse, quando a gente vê a mediana, a mediana vai estar mais ou menos por aqui também. Então, essa é uma das primeiras coisas que vocês podem fazer, assim, tá, eu tenho muitos números, eu tirei um histograma e agora eu quero entender uma tendência central. Essa é a minha coisa. Tira a média. Depois de plotar, a segunda coisa é olhe para a média dos seus números. Uma outra métrica bem interessante a gente tirar é a mediana. Acho que eu vou dar um tempo de chavear para o notebook aqui, só para caminhar um pouco mais na aula. Então, o qual está, vocês podem rodando. Então, isso aqui vai ser a mediana. E a mediana captura, quem já fez estruturas de dados, o AS2, é assim, computa a mediana de uma série de elementos. A mediana captura o ponto onde 50% dos dados estão para a direita e 50% dos dados estão para a esquerda. Então, a forma mais simples de você estimar uma mediana é você ordenar os seus dados. Então, se eu tenho aqui 8 elementos, eu ordeno os meus 8 elementos, que já está aqui embaixo, tipo 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 10. Eu venho aqui. Eu venho aqui no ponto central, que deve ser mais ou menos por aqui. E a mediana vai ser esse valor aqui. Depois de ordenar os seus números,
a sua mediana vai estar aqui. Porque eu tenho 4 números para a esquerda e eu tenho 4 números para a direita. Caso isso seja uma lista com número ímpar, você pega aqui o número direto. Caso isso seja uma lista com números pares, você soma esses dois e divide por 2. Né? Então a média aqui vai ser 4 mais 4 dividido por 2, vai ser igual a 4. Isso é uma das formas de estimar a sua mediana. Tem outras formas, mas deve dar um número perto de 4 aqui. Ok? Certo. O que é bacana da média contra a mediana, né? Se eu pego a sequência de números, qual é a média desses números? Oi? A média? Quanto? 3,5. 21 dividido por 6, né? Okay? Dá 3,5 isso? Tá? Ok. Então, 21 dividido por 6, 3,5. Qual é a mediana da minha sequência de números aqui? Então a gente começa com a média igual a 3,5 e com a mediana igual a 3,5. Vamos adicionar, mudar o último valor, né? Quando a gente muda o valor para ser igual a 9, a média vira 4, a mediana fica 3,5. Quando o último valor é 99, a média vira 19 e a mediana fica 3,5. Quando a gente adiciona um outro valor extremo, então só falando o que eu estou fazendo aqui, a média vai aumentar e a mediana vai ficar perto de onde a gente estava antes. Então isso quer dizer que a mediana ela é robusta a números extremos. Entende? Tipo, a mediana vai tirar uma tendência central onde outliers, ou números muito grandes, ou números pontos fora da curva, entende? Em português, não vai afetar a nossa vida. Só lembrando, o exemplo que a gente fala, se a gente fosse tirar a distribuição de dinheiro que cada pessoa ganha no Brasil ou no mundo e tirar a média disso, isso vai tender para quem é muito rico. Então isso não sumariza bem a população. A mediana, nesse caso, porque poucos números muito grandes afetam a nossa média. Porque é uma soma. Entende? Então se eu ponho aqui o número 20 milhões, entende? Aqui tem um fator 20 milhões e aqui tem um fator mais 1. Então, se dá mais um número muito alto, vai afetar a minha média. E vai fazer a média não ser uma métrica muito boa, consegue sumarizar dados que têm um alto desvio padrão. Ou dados, vamos dizer assim, que tem vários outliers, pelo menos um outlier na estudar. A média é mais simples. Eu não sei se ela é mais interpretativa ou não, se na verdade a mediana é até fácil de entender. A mediana é mais chata de computar, mas tem algoritmo fácil para computar isso. Tipo assim, você pode usar um Quick Select e computar a mediana em ODM. Adicionar pontos extremos nos dados vai afetar a média, mas não vai afetar a nossa mediana. Tem um exemplo bacana aqui que o Pedro pegou no ano passado, né? Que nos anos 80 foi visto que a Universidade da Carolina do Norte tinha o maior salário inicial em geografia. Médio. Michael Jordan, da NBA, se formou em geografia na Universidade da Carolina do Norte. Então, quando você tira essa média, isso não representa realmente assim as pessoas que se formam em geografia na Universidade da Carolina do Norte, né? Então, esse outlier puxa a sua média para cima, enquanto a mediana vai ser mais robusta para esses números. Então, é uma forma de você sumarizar os dados aqui. Para os meus dados em particular, essa música de tamanho 12 não afeta muito minha vida, e a média e a mediana são quase equivalentes. A mediana sempre vai ser menor ou igual a média. Tipo, então, a gente vai dar um pouco para a esquerda aqui, ou no mínimo igual. Na distribuição normal, média e mediana sempre são equivalentes. Ou seja, se eu pegar a minha normal, a mediana é o quê? 50% dos dados, quer dizer, em uma normal com média igual a zero, que é o primeiro para normal, então 50% dos dados estão abaixo de zero, porque a média e a mediana sempre vão ser ali
E se eu crio uma normal com média igual a dos dois, 50% dos dados vão ter aqui valores menores que a média, que é menos 2. Isso sempre acontece para normal. Não vai acontecer para toda a distribuição, não. Tem nossos dados aqui são parecidos com uma normal. Se a gente supõe uma música muito grande, eu tentei fazer isso com a maior música gravada no mundo, não deu certo, porque ela não é tão grande. Eu suponho uma música de 9.969 minutos, né? Você vê como a média vai ser puxada para cima, ou seja, a média antiga é 3.88 e a nova é para 5.7, e você vê que a mediana quase não muda. Na verdade, ela só muda um pouco lá para quinta, sexta, casa decimal. Então, exemplos com uma é mais robusto que a outra, ou não. Dúvida? Alguma coisa? Pode falar. Quando seus dados estão, por exemplo, os extremos, qual seria o melhor para usar? Por exemplo, se o meu conjunto de valores eu tenho, sei lá, 1, 100, 100. Certo. Qual dos dois eu consigo ter melhor informação sobre a distribuição dos dados? O histograma. Só o histograma. Nesse caso, assim que você tem duas modas, tem um dado bimodal, eu veria o histograma e eu tentaria identificar as duas modas, né? Porque você tem duas populações com um comportamento bem distinto, né? Média e mediana não faz muito sentido. Porque nesse caso, que é o exemplo que eu tenho aqui já, deixa eu ver se é o próximo exemplo ou se vem depois. Não, vem depois, Tipo, se eu pego alunos, a nota de alunos na graduação, que eu tenho aqui depois, ela é bimodal. Ela é bimodal entre aqueles que passam e aqueles que reprovam a matéria. Então a média desse conjunto não fala tanto sobre a gente, não, sabe? Não é que a média dos alunos é tanto, que tem aqueles que desistem, geralmente muitos desistem, né? E tem aqueles que continuam na matéria. São dois conjuntos bem diferentes. Tem algoritmos para identificar quantas modas tem um plot desse. Você pode fazer assim, vou fazer uma estimativa KDE do meu gráfico e ver quantas normais eu uso para fazer efeito no meu gráfico. Tem um monte de algoritmo que a gente não vai pegar aqui na matéria, mas eu posso falar depois. Mas tem como você fazer isso automaticamente. O que eu quero dizer é que nada ganha visualização. Né? Tipo assim, eu tento não menosprezar, plotar coisas. Tem gente que não gosta dessa área, tem gente que não gosta de visualizar, acha que gráfico é uma coisa, mas nada vai bater isso. Assim, você vê e observar os seus dados. Mas para mim, opinião pessoal minha. Existem também os quartis. Então, na primeira aula aqui que a gente falou, como eu sumarizo a nota dos alunos no Enem, alguém falou, usa um box plot. Vocês vão aprender agora o que é um box plot. Então, o primeiro quartil, ou quartil inferior, é basicamente o valor onde fica 25% dos dados abaixo daquele valor. Se eu pego uma CDE, se eu tento achar aqui, isso aqui deve ser 30, isso aqui é 25. Então, 25% dos dados estão menores do que 4 nessa distribuição. Primeiro quartil. Inferior, esse quartil inferior. A mediana, que é o segundo, 50% dos dados estão abaixo daquele valor, tudo com base naquela ideia de ordenar os dados e ver quantos caem abaixo do valor. O terceiro quartil, 75% dos dados está abaixo daquele valor. Existe também o intervalo interquartil, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Isso dá uma ideia do quão, assim, espalhados são meus gráficos, né? Se o intervalo entre esses dois quartis aqui é muito pequeno, isso não quer dizer que todo mundo está perto da mediana. Se esse intervalo aqui, esse menos esse, é muito grande, quer dizer que meus dados têm uma faixa de valores muito alta. Então, esse seria o intervalo interquartil. Tipo, Q3 menos o Q1. A gente vai falar também de variância, desvio padrão, que é outra forma de sumarizar esses dados. Como a gente representa isso visualmente? Um box plot. Então, o que é um box plot? Nada mais é do que uma forma de mostrar esses três números. Aqui eu tenho o primeiro quartil. Nesse caso, aqui vai ser mais ou menos 7. Não, menos 5, menos 7, talvez. Aqui eu tenho a mediana. Menos 1, menos 2, não sei o que é. Aqui eu tenho o quartil superior. Então, 75% dos dados são menores do que 1, mais ou menos. 50% dos dados são menores do que, eu falei ali, menos 2, não?
E aqui 25% dos dados são menores do que menos 7, ou algo que eu peguei ali. Então eu sumarizei aqui. Posso? Então, Só uma dúvida, quando você fala desse intervalo, esses valores, esse intervalo tem que ser normalizado para diferenciar o ou não? como isso é um quartil, isso já vai estar entre 0 e 1, né? É X% dos dados. Entende? Sempre vai estar entre 0 e 1. E como isso é um intervalo de uma CDF, isso vai dar alguma coisa entre 0 e 1 também. Sabe? Isso não vai dar uma... Isso não tem como dar um valor. O primeiro vai ser maior e vai estar entre 0 e 1. O segundo vai ser menor e vai estar entre 0 e 1. Quando tirar os dois, vai dar um monte de 0 e 1 também. Né? Não tem muito como... A diferença vai dar 50%, porque cada quartil, né? A diferença vai dar o quê? O quartil inferior vale 25%. Se você está na escala entre 0 e 1, você está falando que o valor é 5, mas na verdade é o valor daquele conjunto de dados que. Os quartis vão ser... Pode ser uma outra escala, só que essa escala correspondente à escala dos dados. Sim, tem razão, eu falei errado aqui. Né? Porque o quartil vai ser o valor de 0 e 1, mas ele equivale a um dado. Né? Então a diferença aqui mesmo vai ser, tipo, daqui até aqui. Então você pode dar um número negativo, obviamente. Mas você vai falar, tipo, a gente tem aqui o quartil superior. Né? Então daqui para frente vai ser 75%, daqui para trás vai ser 50% dos dados naquela faixa de valor. Algo desse tipo. Isso. Ok. A gente também tem coisas que eu não gosto do boxplot. Né? Esses whisky, que vai ser justamente... Pode ser definido como 1.5 vezes o IQR e menos 1.5 vezes o IQR. Eu nunca soube muito bem interpretar isso, eu não nego. Tipo... E aqui você pega os outliers, que são os números que estão além desse menos 1.5 vezes o IQR e mais 1.5 vezes o IQR. Geralmente, quando eu faço um boxplot, eu faço um boxplot que é menos comum, mas muita gente faz, muita gente faz. Então, aqui eu tenho a mediana, como peça de ver. Aqui eu tenho os dois quartis, inferior e superior. Aqui eu coloco o ponto. E em uma linha de Python, se você fazer isso, você coloca o ponto onde 95% dos dados estão abaixo desse valor. E aqui eu coloco o ponto onde 5% dos dados estão abaixo desse valor. Então, eu tenho que pegar assim, onde cai a maioria dos meus dados. Eu acho isso muito mais fácil de interpretar do que esse interquartile range aí. E se a gente for rodando aqui o nosso código, vamos lá, a gente vai tirar a média. Uma coisa que o notebook tem, vocês podem perceber, assim, para muita coisa, eu vou fazer o código na mão, tipo da CDF, e fazer o código da média na mão, que é a soma dividido pelo tamanho. Bibliotecas como NumPy, Pandas, etc., tudo isso pronto. Mas é bom você entender o código na mão, saber o que é, para depois usar a biblioteca. A ideia da matéria é que esses códigos feitos do zero, ou from scratch, né, como fala o livro, um dos livros, lhe ajuda a entender o conceito que vem por trás. Então tem o código da mediana, como a gente falou ali. Aqui está a mediana. E aqui, quando eu faço... Aí o boxplot eu não fiz código, não. Mas aqui, quando eu faço o meu boxplot nos dados, eu posso dizer, coloque como os whiskers o ponto onde meus dados, onde cai 5% dos meus dados, melhor que isso, e onde 95% dos meus dados é maior do que isso. Então, isso eu gosto de pegar assim, como isso, para dar uma visão geral das minhas músicas. Então, 50% das músicas são menores do que 3 ponto alguma coisa, como a gente já viu. 5% delas são menores do que 2.8, só 5%. E 5% delas vão ser maiores do que aqui 6 ou algo do tipo. Então o mundo das músicas sai quase todo entre 3 e 6. Boa parte das músicas entre 3 e 6 minutos. Então isso sumariza o nosso boxplot. Você pode botar ela assim ou assim, não importa muito. É só estilo mesmo, né? E o que é de informação que eu perco nesse boxplot? Né? Não, é que eu não consigo ver nele, não pelo projetor, mas no geral. O que é que eu perco de informação aqui?
Novamente, distribuições bimodais, eu não consigo ver. Sempre que você agrega, você perde informação. Sempre que você tira uma média, um intervalo, ou até um box plot desse, você agrega informação. Tem alternativas, tipo o Violin Plot, que tenta botar aqui a PDF em cima do box plot, para você ter uma noção da PDF também. Não é uma má ideia. Tem uma série de gráficos e plots que você pode fazer para tentar entender esses músculos. Então, quando eu falo assim, vou pegar o lugar onde cai 5% dos dados para baixo ou para cima, eu estou falando de um quantil, que é basicamente você inverter a CDF. Tipo, onde é que cai 5% dos dados são menores do que algum valor. Isso é a definição do nosso quantil. Como é que eu estou aqui de tempo? Tá. Estou bem. Dúvidas? É muita definição numa aula só, mas assim, são várias tendências para você sumarizar colunas e entender os seus dados. E eu vou chegar já nisso, assim, não tem muito uma escolha de uma boa, não. É um trabalho exploratório mesmo. Uma outra tendência que você pode usar para sumarizar os dados é a moda. Ou seja, qual é o valor mais comum. Quando você for fazer um código para assim, qual é o valor mais comum do tamanho das músicas, né? Qual o problema que eu vou ter para tirar esse valor mais comum? Isso, mas quantas músicas também igual? Qual o problema de você tirar a moda de números contínuos? Né? Não vai ter muitos valores que vai cair ali. Então a moda de dados discretos é fácil. A moda para dados contínuos, você vai depender do histograma. E novamente, dependendo do número de vezes que você faz, você vai perder um pouco isso. Tipo, onde é a sua moda ou não. Então sempre tem um probleminha, né? Mas a moda aqui é um pouco antes de 4. Como os números parecem ou são próximos do normal, moda, mediana e média, todas estão no mesmo local. Isso nem sempre vai acontecer. Os dados podem ser viesados para a esquerda ou para a direita. Além da média aritmética, existem outras duas médias. Uma é a média geométrica e a outra é a média harmônica. Eu acho que Meira antigamente dava nota com média harmônica. E a média geométrica, vamos fazer um problema. A média geométrica vai ser a raiz de n do produto dos números. A média harmônica vai ser n dividido por 1 sobre cada número meu. E você fala assim, nossa, agora realmente complicou, né? Eu tenho 3 médias diferentes. Tem uma regra clássica, uma regra que existe, que a média harmônica sempre é menor do que a média geométrica, que sempre é menor do que a média aritmética. Então, se você quer penalizar números muito baixos, tipo, quando o professor fala assim, eu vou dar nota de alunos pela média harmônica, ele está falando assim, eu vou dar mais peso para a menor nota. Então, a sua menor nota vai puxar você para baixo. A mesma coisa vai valer aqui com a média geométrica, um pouco menos. Enquanto a média aritmética, a maior nota vai puxar você para cima. Então, são formas de sumarizar números, onde aqui vai puxando mais para baixo e na aritmética você vai puxando mais para cima. Um problema da média harmônica e da média geométrica é que você perde interpretação. Mas só porque eu aprendi isso sexta-feira, e eu também já cometi esse erro, tipo, dependendo da forma que for os seus dados, você não deve usar a média aritmética. E esse artigo que foi apresentado na sexta aqui no DCC vai ter um conjunto de regras falando sobre isso. Talvez a regra que foi mais clara para mim foi a regra número 2. É tipo assim, a média aritmética depende de uma soma. Você só soma coisas que estão na mesma unidade. Você soma coisas que faz sentido somar. Você não vai somar valores que não faz sentido. Então, o que o professor falou lá foi o seguinte, muita gente tira a média de frações. Frações não é uma coisa que você consegue somar, não. Tipo, ainda mais se a base for diferente. Né? Se a base for igual, ok. Mas se a base for diferente para cada uma delas, não faz sentido. Aquela soma não tem a menor representação lógica.
Então, se a gente pensar assim, que não tem nossos dados, né? Nossas músicas vêm agora com um rating. Tem um rating no Spotify e tem um rating no Radio, ou no Deezer, ou no Pandora. Acho que o rating é demais, mas o rating em algum outro sistema. A música A tem um rating de 4.5 até 5 no Radio e tem um rating de 68 no Spotify. A música B tem um rating de 3 no Radio e tem um rating de 75 no Spotify, onde esse aqui vai de 0 a 5 e esse aqui vai de 0 a 100. Qual é a música mais bem avaliada? Ou qual dessas é a melhor música? Você falou que eu coloco em porcentagem e depois faço a média, né? Por que você fez isso? Eu achei intuitivo. Faz sentido eu somar esse rating com esse rating? Não, né? Oi? Porque Porque não está nem na mesma proporção. exatamente. É tipo assim, os números não existem na mesma escala, eles não foram mensurados na mesma proporção. Entendeu? Então você não deve somar esses dois valores, porque a soma desses dois valores não faz o menor sentido. Então você falou assim, eu normalizo e depois tiro a média. Certo. Isso é uma forma de fazer. Se você faz a mesma coisa com a média geométrica, embora seja mais difícil de interpretar, se eu tiro a média geométrica da primeira música e a média geométrica da segunda música, a ordem vai seguir a mesma ordem que você falou. Tipo assim, ao normalizar e tirar a média normal, eu vou ter a mesma ordem de tirar a média geométrica aqui. Porque a média geométrica é a única onde a média das frações, né, a média dos valores já normalizados, vai ser igual à média da soma de cima com a média do que está embaixo. Então, se aqui é a música 1 e eu vou comparar com a música 2, né, com aqui menor igual à música 2, eu posso cancelar a normalização, vou contar dos dois lados, e a média geométrica vai me dar esse ranking de pelo menos quem é melhor e quem é pior. Qual é o problema? Eu não sei interpretar esse número. Eu não tenho a menor noção do que quer dizer 17.5. Mas eu sei que 17.5 é melhor que 15. Então eu sei qual música é melhor. Cada escolha dessa vai ter um pouco de problema. Saindo um pouco do mundo das músicas, né? Suponha que um carro, pergunta do vestibular, suponha que um carro de Enem percorre 100 km de estrada, se é 100 mesmo ou é 20? É 20, eu mudei. Suponha que um carro percorre uma distância D, onde esse carro, na ida, vai numa velocidade e na volta vem em outra velocidade. Qual é a velocidade média do meu carro? Eu posso somar e tirar a média dos números? Quem acha que sim? Quem acha que não? Por que não? Porque vai ficar muito mais tempo andando a 40 km por hora do que a 60. Exatamente. Em cada percurso desse, o carro demora um tempo diferente. Não faz sentido você somar e tirar a média desse. Depois eu mudei os números, eu errei os aqui, então. Mas eu botei 20 km para fazer. Porque acho que no outro deu igual. Ou eu fiz errado, não deu igual. Mas eu botei 20 km aqui. Então. Tipo. Então o carro vai percorrer 40 km total. Você tem que contabilizar quanto tempo ele gastou na ida e quanto tempo ele gastou na volta. E depois tirar a quilometragem por hora desse seu carro. E a forma de fazer isso, quando você escolhe essa equação, vai ser justamente a média harmônica. Vai ser equivalente à média harmônica. Então a gente tem uma série de números que a dúvida que você pode ser, beleza, quando é que eu vou usar cada um deles? Eu pessoalmente não vou ter uma regra que funciona 100% dos tempos, não. Mas se você tem um conjunto de números onde a soma dos valores faz sentido, ou seja, todos estão na mesma unidade, e não existem valores extremos, você pode usar a média aritmética. Isso vai ser uma boa sumarização, ou vai ser uma boa tendência dos seus dados. Se você, o exemplo do Michael Jordan, se você consegue tratar isso e tem outliers, talvez a mediana seja uma boa escolha. Embora a mediana pode se aplicar, nem sei, né? Talvez sim, talvez não.
Se você está normalizando dados, ou trabalhando com dados em escalas diferentes, que você tem que normalizar eventualmente, você usa a média geométrica. Se você está lidando com taxas, requisições por segundos, quilômetros por hora, ou coisa desse tipo, você vai usar a média harmônica. Se você quer penalizar um aluno, você usa a média harmônica. Você puxa a nota para baixo também. Se você acha que o menor valor é o que mais importa, você usa a média harmônica para puxar isso para baixo. Então é um pouco de escolha, depende do seu problema, qual delas você vai utilizar. Como a gente já falou, né? Assim, isso aqui é um pouco que parece o mundo da JOS também. Uma distribuição bimodal, esses números vão perder um pouco de sentido, porque tanto a média e a mediana vai cair aqui no meio da minha distribuição e não vai representar bem os meus números. E a moda vai ser 23, que também não sumariza bem os alunos que passaram na matéria no positivo. Então nada ganha de um histograma, nada ganha de plotar e ver os dados e pensar assim, não, eu tenho que trabalhar com dois conjuntos diferentes, trabalhar com dois grupos de pessoas ou dois grupos de indivíduos diferentes. Dica boa, sempre plote e sempre olhe para suas colunas antes de sumarizar os seus dados. Ok, a gente tem 20 minutos. Então, um outro problema que aconteceu foi o seguinte. Agora não querem mais sumarizar a duração das músicas, entende? Querem entender um pouco a letra das músicas. Então, na nossa coluna de dados, a gente tem aqui a letra. Sim, aqui tem todos os dados do quantio, da moda, entende? A gente tem aqui a letra da música. Então, isso é um exemplo de onde os dados as sumações que eu mostro para vocês vão começar a falhar. Ou começam a falhar, pelo menos, na média, né? Porque eu quero saber, assim, em quantas músicas aparece uma palavra. Aí você fala assim, ok, eu sei programar mais ou menos em Python, entende? Mesmo se você não entender esse código logo de cara, eu estou pegando as letras de músicas únicas, ou seja, se a música se repete na Billboard, eu jogo fora, novamente. Aí eu uso aqui uma regex, uma função regular, e não ajuda a matéria, para filtrar a centro, para filtrar tudo que não é entre A e Z. E eu basicamente falo assim, olha, conte quantas vezes cada palavra dessa aconteceu em cada linha, ou conte quantas vezes cada palavra dessa aparece em uma música. Isso aparece aqui embaixo. Então, Beat aparece em 67 músicas, Before em 956 músicas, Demons em 49 músicas, My aparece em música pra caramba. Isso, mas peraí, a gente está contando a quantidade de vezes que aparece ou a quantidade de músicas? Quantidade de músicas, não palavra aparece. Se ela aparece mais de uma vez, não está contando. Não conto. Porque eu botei aqui dentro de um set, só para ficar a quantidade de músicas mesmo. Eu conto só as músicas únicas de uma letra. As palavras únicas de uma letra. Entende? Alguns palavrões, entende? Então parece que escrever música com palavrão é bom para a Bíblia, se você quiser. Escrever música emo não é bom para a Bíblia. Vai aparecer em 7 músicas. Aparentemente. Então isso aqui é a distribuição dos meus dados, né? Isso aqui é a coluna dos meus dados. Quando vocês plotarem um histograma disso, vai ser assim. Tipo, não vai trazer quase nenhuma informação. Porque a maioria das palavras aparece em apenas uma música. Entende? Tipo, a maioria das palavras não vão ser tão populares assim não. Isso é o que é chamado de distribuição de cauda pesada, sabe? Tudo é concentrado no valor, enquanto a tendência lá para trás fica bem mais baixo. Então, isso são dados que têm uma alta dispersão. Tem palavras que aparecem em 6 mil músicas, então a dispersão é lá em cima, mas boa parte delas estão apenas em 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 músicas aí. Isso são dados reais. Tipo assim, dados que a gente coleta geralmente do mundo
real, assim, de internet, pelo menos, quem gosta de internet, vai ter essa cara. É comum você ver esse tipo de cara quando você trabalha com esse mundo de dados. E quando você trabalha com esse tipo de dados, é bem mais chato visualizar essa informação. Então, o que você faz se você encara um dado dessa forma? Você pode plotar a distribuição dos seus dados, mas você vai plotar a distribuição cumulativa, igual a gente fez, que é a CDF. Você vai tirar log dos valores. Quando você tira o log dos valores, você espalha a informação bem mais. Então, eu vou espalhar a informação aqui, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Muito aluno tem dificuldade em ver um gráfico em log-log. Então, talvez seja a única aula que eu faço isso, vou fazer aqui com calma, para entender um pouco. Isso aqui é a CCDF, então isso aqui é 1 menos a CDF. Então, 100% das músicas, das palavras 10 a 0, aparece em pelo menos uma música, 10 a 0. 100% aparece em pelo menos uma, ou mais do que uma. Se você olhar aqui, tem umas linhazinhas, aqui é 100, 90, 80, 70, 60 mais ou menos, 60% das músicas, das palavras, aparecem em duas músicas. Então, a escala fica toda espalhada. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é a função log. Então, cada tickzinho desse vai ser um valor. Isso aqui vai ter o log do seu número. Então, você vai saber aqui. Aqui é 10. Então, sei lá, 1% das palavras aparecem pelo menos 10 músicas ou mais. É assim que você lê esse gráfico. Ou quando você tem um gráfico muito viajado, você tem que tirar uma escala logarítmica para entender eles. Dúvidas? Isso aqui é só assim. Vai ser raro no mundo real você ver gráficos bem comportados. Embora na matéria vai ter. Um pouco isso eu quero dizer. Mas alguém não entendeu como ler isso? Alguém entendeu como ler isso? Então tá claro pelo menos a ideia. Então 10% das palavras no eixo X ocorrem em mais, ou pelo menos, está errado aqui, 18 músicas, que está bem pertinho do ponto de 20, que é o próximo tique, em mais do que 18 músicas. Então, as medidas de dispersão vão ver justamente como esses dados se espalham, né? A gente já falou do IQR. Um outro intervalo é o maior menos o menor. Então, assim, só pega o maior número do histograma e reduz o menor número do histograma. Onde é que cabe 100% dos meus dados? Isso aqui vai ser 0 quando for igual. Isso aqui geralmente não depende do conjunto em si, né? Só depende dos extremos. Igual a mediana. Tem casos que isso é importante. Tem um artigo famoso, um tempo atrás, que falou assim: as pessoas têm problema de informação porque elas não conseguem consumir mais do que 1000 tweets por dia. Ninguém consegue fazer mais que 1000 tweets por dia porque é um limite do sistema. Então, entender os extremos é uma boa ideia. Então, bom, vocês foram um bom exemplo aqui não, mas tente olhar os extremos, tipo o seu intervalo, o seu range. Às vezes tem uma expressão lógica, porque os dados são truncados no máximo ou truncados no mínimo. Tem uma expressão lógica, porque os dados são truncados em 0. A variância dos seus dados. Você vai observar, em média, o quanto os seus dados diferem da média. Então, isso dá a noção de dispersão dos meus dados. Tanto a variância quanto o desvio padrão, que é a raiz quadrada disso, são bastante utilizados para sumarizar os dados. Isso são os dois parâmetros da nossa normal de antes. Então, a média e o desvio padrão, ou a média e a variância, caracterizam o normal. O quão ela está centrada e o quão espalhada ela é. Então, pegue os seus pontos, tire a média, some isso aqui e tire a média dos seus pontos. Aqui vai ser 10, 14, 18, 28, 33 dividido por 8, mais ou menos. Tire a média dos seus pontos. Observe para cada um deles o quanto ele difere de 33, tipo 1 menos 33 por 8, 4, 2, 3, 5, etc. Some isso, essa dispersão,
divida por n menos 1 e você tem a variância. Você tem assim, em um único número, o quanto já são espalhados. Se esse número for muito baixo ou próximo de zero, todos os pontos estão próximos da média. Se esse número for alto ou maior do que, sei lá, depende da sua unidade, né? Mas se esse número for alto, então esses dados estão bastante espalhados. A dispersão de uma distribuição como essa vai ser bem alta, porque a média não quer dizer tanto para a gente. A dispersão de uma normal vai ser um pouco mais bem comportada. O desvio padrão nada mais é do que a raiz da minha variância. Tem alguns problemas quando os alunos olham para a variância, né? Tipo, eu não sei se foi tratado com vocês em probabilidade, né? Então, assim, por que eu divido por n menos 1? Por que eu uso o quadrado? Você viu tudo isso já? Não? Não? Sim? Oi? Vai ser mais chato, mas porque o quadrado dá para entender pelo menos. Tipo, se eu pego os meus dados, porque se é o tipo de dúvida que geralmente surge, mas quando está no fim das contas está um pouco cansado. Se eu pego os meus dados e tento simplesmente, sei lá, tirar a distância dos meus dados da média 100 ao quadrado, isso vai ser igual a zero sempre. Você vai voltar para a definição da sua média. Então, ou você tira essa dispersão ao quadrado, ou você pode tirar essa dispersão em módulo. Usar a função módulo na prática, não é, usar absoluto na prática, não é uma boa ideia, porque ela não deriva em zero. Então, a função ao quadrado é uma boa estratégia da matemática para fazer tudo ficar bem comportado. Usar o n-1 é porque é o seguinte, se eu tenho a média e eu tenho n-1 pontos, eu consigo recuperar o outro ponto. Então, a informação que eu preciso aqui só, os graus de liberdade que eu tenho para a minha definição da variância, não depende de n pontos. Depende de n-1 e a média. E a média já é dada. Isso é a definição de grau de liberdade da estatística. Com mais do que isso, eu tenho mais informação do que eu preciso. E meu estimador fica viesado. Eu vou confundir o efeito de cada parâmetro. Só para mostrar para vocês, como não surgiu a dúvida para ir para ela, né? Assim, só para mostrar para vocês. Tem um pouco esse simulador do Khan Academy, né? Então, se eu tenho aqui um conjunto de pontos e eu computo a variância dividido por n-1, você vê que ele chega perto da real. E se eu computo a variância dividido por n, porque eu tenho mais informação do que eu deveria usar, você vê que isso vai ficar um pouco mais longe da real na prática. Então, esse é um dos motivos que você tira essa definição, você tira esse número dividido por n-1. Essa aqui é a variância. A raiz quadrada vai ser a média. A variância da amostra, não da população, você divide por n-1, porque você já tirou a média com n pontos. Então, você meio que falou, você tem essa informação, não precisa dar todos os pontos. Tem um artigo que eu acho ótimo, que é tipo assim, não importa. Com um número grande suficiente, dividir por n-1 não vai importar tanto. Então, no dia a dia de vocês, podem usar qualquer um dos dois. Eu acho que a biblioteca de Python divide por n, até. Acho que ela divide por n-1, que é mais simples. Qualquer que sejam as unidades que estão no nosso dado, assim, popularidade das músicas. Então, a gente tem que cuidar disso, mais ou menos essa unidade. Tem uma coisa que só fazem sentido. A variância vai pegar o quadrado dessa informação. O desvio padrão vai voltar para o número original. Então, aqui é o desvio padrão da nossa amostra. Só para deixar claro, né? Se eu pego os dados das músicas, tiro a média, o desvio padrão aqui, você vê que o desvio padrão é bem claro. Então, você espera que as músicas tenham duração de 3,88, mais ou menos 0,8. Estão entre 3 e 4,6 minutos. É que você espera que caia grande parte dos seus dados, que vai ser mais ou menos aqui, 3 e 4,6 minutos, realmente vai estar boa parte dos meus dados. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, mínimo e máximo, tudo vem com uma única chamadinha de pandas,
Se vocês pegam os dados da Pareto, né, os dados assim, de uma cauda pesada, que é o número de músicas onde ocorre uma palavra, a média vai ser 22. Só que isso não quer dizer nada, porque 75% dos dados são menores do que 4. Então, boa parte da minha distribuição ela está antes de 4, mas essa média vai ser puxada para cima pelos números altos. Então, tanto essa média de expressão, que você vê que é bem mais alta do que antes, elas perdem um pouco de interpretação quando os seus dados têm esse bias de um lado ou para o outro. Porque, embora você tenha embora você tenha uma palavra que aparece em 6.500 músicas, boa parte delas deve ser I ou N, boa parte delas só aparecem em 4 músicas. Então, eu vou colocar as referências da aula de hoje. E na aula que vem eu tento fazer algumas perguntas para a prova. Entende? Vai fazer uma aula mais curta, entende? Essa justa é uma prova bem densa, para a gente ter um tempo para respirar para a prova também. E é isso.